começar, né? Vamos começar? Tá com o nome dos vereadores aí? Solicita ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães. Christopher Jamson da Silva, presente. Johnny Lima Tavares. Jeová da Silva Prado. José Leriano Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Lopes Ribeiro. Luci Duarte. Jaqueline Pereira Arimura. Pulei ela de novo. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. E Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondências a serem lidas, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental e nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres se passamos para a ordem do dia. Assim passamos então para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 038/2026. Requerimento número 38/2026. Requeremos, nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a concessão de regime de urgência simples no projeto de lei número 48/2026 e projeto de lei 49/2026. A presente proposta observa-se que tratam de assuntos de extrema necessidade e benefício, merecendo sua deliberação. Constatando que não existe nenhum impedimento quanto às legalidades regimentais constitucionais, viemos requerer a aprovação deste requerimento, que nada vem contrariar sua discussão, votação em regime de urgência simples. Assina a mesa diretora. Está em discussão o requerimento de número 038/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 045/2026. Parecer 045/2026, Comissões, Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 48, que dispõe sobre a regularização excepcional dos imóveis urbanos com área inferior ao mínimo previsto no Plano Diretor Municipal para fins de desmembramento, desdobro e regularização imobiliária, de autoria do Poder Executivo Municipal. Diante do exposto, considerando a constitucionalidade, legalidade, interesse público e relevância social da matéria, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 048/2026. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno,
Após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 045/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 048, ele já passou pela... Já foi lido na outra sessão. Eu consulto os nobres se há necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 048/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 046/2026. Parecer número 46/2026, Comissões Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se do projeto 049, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Ribas do Rio Pardo a adquirir, mediante desapropriação amigável ou judicial, área de 1.483 hectares destacada de imóvel rural denominado Fazenda São Pedro, registrado sobre a matrícula 16.437. Considerando a constitucionalidade, legalidade e interesse público, concluímos pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 049/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, de acordo com os estudos realizados, opinam, de acordo com o voto do relator, da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 046/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 049/2026, de autoria do Exercício Municipal. Gostaria de procurar os nobres se há necessidade de fazer a leitura novamente do projeto. Está em discussão o projeto de lei de número 049/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 046/2026. Parecer número 048/2026, Comissões Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se do projeto de lei número 30, de 15 de abril de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2027 e dá outras providências. Diante o exposto, verifica-se a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, adequação orçamentária e financeira da matéria, bem como sua compatibilidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 30, de 15 de abril de 2026.
Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após análise da matéria e do parecer apresentado pelo relator, manifestam-se favorável à aprovação do projeto de lei número 30, acompanhado integralmente o voto do relator. Os vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Pereira Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 048/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 030/2026, de autoria do Executivo Municipal. Consulta os nobres se é necessário fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 030/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 044/2026. Parecer número 44/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se do projeto de lei número 047/2026, que institui diretrizes para a política municipal de identificação e cadastro de cães e gatos no município de Ribas de Rio Pardo, de autoria do vereador policial Christopher. Diante do exposto acima, concluímos pela emissão do parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 047, que institui diretrizes para a política municipal de identificação e cadastro de cães e gatos no município de Ribas do Rio Pardo. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, opinam, de acordo com o voto do relator, os seguintes vereadores: José Leriano, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 044/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 047/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 047/2026, de autoria do vereador policial Christopher. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 047/2026. Parecer número 47/2026. Trata-se do projeto de lei número 50, de autoria do vereador Anderson Arri, que institui diretrizes para o Programa Municipal de Imunização Animal com vacinas polivalentes no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 50, que institui diretrizes para o Programa de Imunização com vacinas polivalentes no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo e dá outras providências. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com o voto do relator, votam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro.
Está em discussão o parecer de número 047/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 050/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Consulto aos nobres se há necessidade de fazer a leitura novamente do projeto. Está em discussão o projeto de lei de número 050, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 051/2026, de autoria do vereador Sargento Ney, PSDB. Projeto de lei número 51/2026 dispõe sobre a implantação de laboratórios de informática nas escolas rurais da Rede Municipal de Ensino de Ribas do Rio Pardo. O presente projeto de lei visa promover a inclusão digital e garantir igualdade de oportunidades aos estudantes das escolas rurais de Ribas do Rio Pardo. Embora a tecnologia faça parte do cotidiano da sociedade, muitos alunos da zona rural ainda enfrentam dificuldades de acesso a computadores, internet e ferramentas digitais indispensáveis para sua formação acadêmica e profissional. A implantação de laboratórios de informática representa um importante investimento no futuro da educação municipal, proporcionando novas metodologias de ensino, ampliando o acesso à informação e fortalecendo o desenvolvimento das competências exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo. Diante da grande extensão territorial de Ribas do Rio Pardo, é de importância estratégica da educação no campo. A presente proposta busca garantir que os estudantes das escolas rurais tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem oferecidas aos alunos da área urbana. Gabinete do vereador, professor Sargento Ney. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 035/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Requerimento número 35/2026. Senhora Presidente, apresenta Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, após ouvido o plenário, o presente requerimento de indicação ao digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública, senhor Jefferson Sandro Machado, e ao prefeito municipal Robertson Moreira, requerendo informações técnicas e detalhadas acerca do material empregado nas operações de recuperação da camada asfáltica, tapamento de defeitos superficiais em vias públicas do município, especificação técnica completa do material utilizado, B. Norma técnica ou regulamentação municipal que embasa a escolha e aplicação do referido material, procedimento operacional padrão adotado para execução dos serviços de tapa-buraco, incluindo etapas de preparo da base, aplicação e compactação, laudos ou ensaios laboratoriais que existam que comprovem a durabilidade e a resistência do material frente às condições climáticas e ao tráfego local. Periodicidade média de reparos e eventual índice de reincidência de patologias nas áreas. A presente solicitação justifica-se diante da constatação em vias públicas do município da utilização de material pétreo sem a devida ligação asfáltica ou compactação adequada para a recuperação dos defeitos superficiais no pavimento.
Tal prática, embora corriqueira em caráter emergencial, revela-se tecnicamente inadequada como solução definitiva, uma vez que o material solto não adere à camada asfáltica existente, não suporta os esforços de rolamento e intempéries e propicia o rápido reaparecimento dos defeitos, gerando desperdício de recursos públicos, riscos à segurança viária e desconforto aos usuários. Assim, impõe-se a necessidade de esclarecimentos técnicos e assegurar eficiência, durabilidade, economicidade dos serviços de manutenção e infraestrutura viária municipal. Gabinete da vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Está em discussão o requerimento de autoria da vereadora Jaqueline Arimura. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite, presidente, nobres da mesa diretora, todos os vereadores presentes, população que nos acompanha. Esse requerimento se faz devido a várias reclamações que o meu gabinete tem recebido da questão do tapa-buracos em Ribas do Rio Pardo. Das ruas, né, nós sabemos que para a gente ter um trânsito seguro, para a gente ter uma cidade mais uma cidade mais estruturada, a gente precisa de um serviço de qualidade. E nesse requerimento eu estou pedindo informações para que o secretário nos envie os estudos técnicos que têm sido feitos para que haja esse tapa-buraco, o material que tem sido usado para compactar nesses buracos, porque o que a população reclama é que é feito o tapa-buraco, porém não tem durabilidade. Vem a chuva, né? A gente sabe que estamos num período chuvoso e esse material tem sido retirado facilmente. Também um empresário do setor de hotéis da cidade me procurou e me levou numa rua na qual tinham sido jogadas pedras, né, sobre o asfalto. E esse empresário muito indignado, cobrando com todo direito, né, porque a gente sabe que a população ela paga seus impostos e merece um serviço de qualidade. E a gente está aqui para ouvir a população e também cobrar melhorias. Então, peço à Secretaria de Obras que verifique e fiscalize esses serviços que estão sendo feitos e nos envie esses estudos e também de que forma esse material tem sido utilizado para que seja realmente eficaz, para que o município não gaste por gastar, né, esses materiais que não duram. Então, a gente precisa de um serviço de qualidade. É isso que os contribuintes, é isso que a população tem cobrado e quer ver uma cidade que realmente, né, tenha serviço de qualidade. É isso que a gente pede. Obrigada. Continua em discussão o requerimento da nobre vereadora Jaqueline. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 036/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 36/2026. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer que seja encaminhado ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Jefferson Sandro Machado, e a diretora de Departamento de Trânsito, Elisandra Godoy, com cópia ao prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, solicitando o fechamento completo ou parcial da Avenida Nelson Lírio, entre a Rua Delminda Coelho e a Avenida Aureliano Moura Brandão, considerando que já foi apresentada a indicação sugerindo o fechamento de uma avenida aos domingos para utilização da população como espaço de lazer e prática esportiva, quais medidas imediatas a administração municipal pretende adotar para atender essa demanda?
Existe estudo técnico ou planejamento para a implementação de uma área de lazer permanente destinada à prática de caminhadas, corridas, ciclismo e demais atividades esportivas no município? O presente requerimento busca soluções rápidas e práticas para o nosso município, que tem registrado um aumento significativo na participação da população em atividades esportivas, como caminhadas, corridas, ciclismos, mas ainda carece de espaços públicos adequados e seguros para a prática dessas atividades. De custo baixo e rápida implementação, podendo proporcionar mais qualidade de vida à população, incentivar hábitos saudáveis, fortalecer a convivência entre familiares e fomentar o comércio local. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão o requerimento de número 036/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com o vereador Lucas. Presidente Tânia, em seu nome cumprimento a mesa, todos os vereadores presentes, a população que nos faz aqui e todos que estão nos assistindo. Esse requerimento, na verdade, eu cobro sobre a indicação que eu havia feito há algum tempo atrás. Eu recebi a resposta que existe projeto para ciclovias, ciclofaixas, projeto para pistas de caminhada, só que para longo prazo. Na verdade, nós estamos vendo aqui em Ribas do Rio Pardo hoje, o incentivo do esporte ele está cada vez mais com crescimento. Nós estamos vendo corrida, nós estamos vendo bastante incentivo ao esporte para a população. Então, eu só estou solicitando ao prefeito e ao secretário de obras, também ao departamento de trânsito, uma solução rápida. As pessoas estão carentes de um espaço público para a gente estar levando as famílias, para estar fazendo uma caminhada com segurança. Porque cada vez mais a gente está vendo acidentes, cada vez mais nós estamos vendo pessoas caminhando no meio da rua. Então, é um pedido que é algo que já está acontecendo. E eu dei ideia agora, na minha indicação, eu coloquei o Parques IPs e outras vias. Na verdade, essa ideia é ali na Feira Central, que a rua já é fechada nos domingos, é somente prolongar o horário de fechamento, né? É algo que quem pediu mesmo, eu fui na feira esse final de semana, eles pediram para a gente prolongar esse fechamento, as famílias estão nos pedindo, mais uma vez, pessoas que praticam esporte estão nos pedindo, então eu acho que é algo fácil de se resolver, algo que dá para ser feito imediatamente, né? E que vai ser bom para todos. Eu sei, eu conheci os projetos do prefeito, são projetos bons, projetos futuros, né? Conversei com o secretário de obras, então eu vejo que vai solucionar muito o problema futuro de Ribas, mas eu acho que algo imediato que pode ser feito para a gente levar para lazer para a nossa população, eu acho que vai ser muito bacana para todos. Então eu peço que o prefeito ouça o pedido da população, né? E ouça o pedido desse vereador, de todos nós aqui, que acho que todos pensam igual. É somente isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador professor Lucas Lopes. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 037/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, e coautoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Requerimento número 37/2026. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, o regimento interno, após ouvido plenário, o presente requerimento e indicação ao digníssimo secretário municipal de Educação, senhor Renato Colles, requerendo as seguintes informações: o quantitativo total de crianças de 0 a 3 anos atendidas na modalidade da educação especial na educação infantil da rede municipal. B. O responsável pela adaptação das aulas e acompanhamento das crianças atendidas na modalidade da educação especial na educação infantil da rede municipal. C. A normatização ou atos do Executivo Municipal que regulem o atendimento de crianças de 0 a 3 anos atendidas na modalidade de educação especial na educação infantil da rede municipal. E, por fim, indicar a contratação em regime estatutário ou por contratação de professores para atuação na educação especial no atendimento de crianças de Ribas do Rio Pardo. O presente requerimento e indicação tem por finalidade assegurar a transparência e a efetividade das políticas municipais voltadas à educação especial na primeira infância,
especialmente no atendimento à criança de 0 a 3 anos. A inclusão educacional nessa faixa etária é etapa fundamental para o desenvolvimento integral dos pequenos, exigindo do poder público não apenas o acesso, mas também qualidade e continuidade do atendimento especializado. Assim, diante do interesse público, da necessidade do aprimoramento contínuo das políticas educacionais, em Ribas do Rio Pardo, submeto a presente proposição à apreciação do plenário. Assinam os vereadores Lucas Lopes, PT, e Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão o requerimento de autoria do vereador professor Lucas Lopes, com a autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Palavra com o vereador Lucas. Cumprimento a todos novamente. Na verdade, é só para formalizar aquilo que a gente já está conversando e ouvindo diretamente do secretário, né? Tivemos uma reunião aqui com o secretário não passou dessa normativa que ele trouxe do governo, né, que ele trouxe de algum lugar, então eu quero que ele formalize isso para mim em documento, para mim poder ir atrás, saber, né, junto aos órgãos competentes, para a gente saber o que está acontecendo, de onde que ele está tirando essa normativa. E nós estamos cada vez mais sofrendo com as crianças entrando na escola e a gente sem monitor. Posso usar mais uma vez o meu exemplo hoje, mais um aluno matriculado na minha sala, novamente com TA. Eu já estou com 4 alunos e eu sem monitor na escola. Não quero que o senhor sofre comigo, eu sofro sozinho na minha sala de aula. Mas eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender o porquê dessa economia, sendo que a gente sempre teve todos os anos, e por que este ano paramos de ter? Porque eu não vi a arrecadação cair e a arrecadação aumentou do ano passado para esse ano. Então eu quero saber de onde que tiraram essa normativa, eu só quero que ele formalize isso para mim procurar saber, junto aos órgãos competentes, de onde que ano passado tinha e esse ano não teve. Somente, presidente. Continue em discussão o requerimento de autoria do vereador professor Lucas Lopes. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Indicação 110. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 110/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Indicação número 110/2026. O vereador que essa subscreve de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhada ao prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, indicando a elaboração de uma normativa que estabeleça a dispensa das atividades da turma de professores e servidores da rede municipal de ensino em casos de falecimento de familiares de primeiro grau, bem como em situações de falecimento de pessoas de estreito vínculo com a comunidade escolar. A presente indicação busca fortalecer a humanização no ambiente educacional, reconhecendo que a escola também é um espaço de cuidado e solidariedade. A proposta visa garantir um gesto de respeito, empatia e acolhimento aos profissionais da educação que estejam enfrentando um momento de profundo luto, permitindo que possam vivenciar esse período com dignidade, sem a preocupação imediata com atividades profissionais. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão a indicação de número 110, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com o vereador Lucas. Boa noite novamente. Na verdade, essa indicação foi pedido até da família. E nós temos aqui, desde quando o prefeito entrou na cidade, a culpa não é dele, tá? A culpa é das pessoas que estão à frente da gestão dele. Cada escola, cada secretaria tem sua forma de trabalhar. Só que as pessoas que estão lá dentro estão levando para dentro das escolas, que estão pregando uma educação igualitária para todos. Essa professora, o pai dela infelizmente faleceu ontem, e a sala dela não foi dispensada. E ela tem 3 pessoas que trabalham junto com ela. E a tristeza que nós tivemos ontem, junto com essas pessoas sofrendo, que não estaria com aquela professora, foi a coisa mais horrível do mundo. E a escola que a professora é contratada foi dispensada. Eu não consegui entender a logística que está tendo dentro das escolas, onde que estão querendo levar, unificar o ensino da escola, onde que elas não falam a mesma língua. Se tem 11 diretores, 12 diretores do município hoje, por que elas não falam a mesma língua?
Não existe um grupo de comunicação? Não existe um grupo de direção? Por que uma escola dispensa, outra não? E essa professora tem irmãs em outro município que também é professor. A escola de uma foi dispensada, a outra não. E uma escola, uma teve aula, outra não teve. Aonde que está a educação igualitária do município? Aonde que está o conceito de humanidade que o prefeito está pregando e as pessoas que estão na frente dele não estão fazendo isso? A culpa não é do prefeito. A culpa é de quem está à frente ao prefeito, que tem que trabalhar aquilo que ele está pregando para nós. Então as pessoas estão ali dentro e eu achei uma falta de respeito, não somente eu. As pessoas que estavam na escola, achei uma falta de respeito com a professora, uma falta de respeito com os alunos da professora e uma falta de respeito com as pessoas que trabalham com a professora. Eu peguei pessoas chorando que queriam estar com a professora e não pôde, porque a professora estava lá no momento de luto, porque a gente cria vínculo, né? Nós, professores de sala de aula, regente, nós temos 3 auxiliares que trabalham com a nós. Então a gente cria vínculo ali. Nós almoçamos juntos finais de semana, nós conversamos quando temos dores. Inclusive, no dia que eu tive um acidente, as pessoas que me deram mais apoio foram elas. Então a gente cria vínculos com essas pessoas. Essas pessoas são seres humanos como nós. Então sofreram por não estar com a professora no velório do pai dela. Então essa indicação, na verdade, foi a professora que pediu para mim. Para a gente criar uma normativa que quando esse tipo de coisa acontecer, isso já virá algo de lei para não ter nem dúvida do que tem que fazer. É simplesmente chegar e dispensar. É somente isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador professor Lucas Lopes. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 111/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Indicação 111/2026. O vereador que essa subscreve no uso das atribuições regimentais solicita a Vossa Excelência que, após a tramitação legal, seja encaminhada a presente proposição ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Obras Públicas, com cópia ao Departamento Municipal de Trânsito, apresentando a seguinte demanda: realização de uma campanha oficial de conscientização sobre o uso adequado de vias públicas por munícipes que praticam caminhadas no entorno do Parque dos Ipês. Risco iminente de acidentes. Praticantes de caminhada utilizam rotineiramente a parte central das 2 vias próximas ao canteiro central, onde o fluxo de veículos é mais intenso, reduzindo o tempo de reação dos condutores, elevando o risco de atropelamentos. Amparo no artigo 68 do CTB. O Código de Trânsito Brasileiro determina em seu artigo 68 que, na ausência ou impossibilidade do uso de passeios, calçadas, a circulação de pedestres na pistas deve ocorrer obrigatoriamente pelas bordas laterais das pistas, em fila única e no mesmo sentido do fluxo de veículos. Infração ao artigo 254 do CTB. A permanência e a caminhada no centro de pista contrariam diretamente o artigo 254 do CTB, que proíbe expressamente o pedestre de permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las aonde for permitido. Inadequação do canteiro central. O canteiro não deve ser adotado como guia de fluxo para pedestres, quando estes disputam diretamente espaço de rolamento com os veículos automotores. Ações sugeridas: sinalização física, instalação de placas educativas nas proximidades e ao longo do Parque dos Ipês, presença de agentes, orientação presencial do Departamento de Trânsito nos horários de maior pico de atividades físicas, campanhas digitais, divulgação de materiais informativos e posts explicativos nas redes sociais oficiais do município. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão a indicação de número 111/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 112/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB.
Indicação 112/2026. O vereador que esta subscreve de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao senhor Charlin Castro Camilo, secretário municipal da Juventude, Esporte e Lazer, com cópia ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Obras Públicas, solicitando que estude a possibilidade de implantar uma academia ao ar livre no bairro São José. A presente indicação tem por finalidade atender uma importante demanda dos moradores do bairro por meio da implantação de uma academia ao ar livre, proporcionando um espaço público adequado para a prática de atividades físicas e incentivando a adoção de hábitos mais saudáveis. Além disso, considerando o investimento já realizado em infraestrutura voltada ao esporte, lazer e convivência comunitária no bairro, a instalação de uma academia ao ar livre representa um importante complemento ao espaços existentes. A medida favorecerá não apenas o desenvolvimento das práticas saudáveis, mas também a ocupação positiva dos espaços públicos, fortalecimento dos vínculos comunitários e integração entre moradores, contribuindo para a comunidade mais ativa, participativa e acolhedora. Gabinete do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em discussão a indicação de número 112/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais trabalho na pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão.